Atenção, esta aula é para você que apresenta casos clínicos interessantes e deseja documentá-los e compartilhá-los com a comunidade científica, mas não sabe como. Então, prepare-se para descobrir os passos essenciais e os detalhes que irão fazer toda a diferença na Plataforma Brasil. Então, eu, professora Juliana, irei te orientar, dar o passo a passo para a submissão de projetos de relato de caso ou até mesmo de relato de caso. Então, não saia daí e vamos anotar tudo com bastante atenção. Então, primeiramente, vocês precisam saber qual a diferença entre projeto de relato de caso e o relato de caso. E é básico, simples. Projeto de relato de caso é aquele caso que será atendido ou em atendimento, ou seja, no futuro ou no presente. Enquanto que relato de caso é aquilo que já aconteceu. E por que eu preciso saber a diferença entre um e o outro? Porque são duas formas diferentes de submissão na Plataforma Brasil que vocês verão daqui a pouco. Primeiro, as disposições gerais, ou seja, o que é que vocês precisam saber que é em comum tanto para relato de caso quanto para projeto de relato de caso. E tudo isso é baseado na Carta Circular 166 de 2018. Então, primeiramente, tudo que for inovador, seja novo procedimento, nova técnica cirúrgica, novo dispositivo, novo medicamento, ele não se enquadra na categoria de projeto de relato de caso ou relato de caso. Isso deve ser submetido na forma de projeto de pesquisa. Então, algo inovador aqui não se enquadra. Todo relato de caso, a gente precisa ter em mente que ele não é isento de riscos, ou seja, todos apresentam risco, mesmo que seja mínimo. E isso precisa ser documentado por vocês, por exemplo, no termo de consentimento livre e esclarecido. E quais são os possíveis riscos? Por exemplo, confidencialidade dos dados e do anonimato do paciente. Isso pode gerar tantos danos materiais, morais, não só aos participantes, como também terceiros, por exemplo, seus responsáveis. E sempre que for usar a imagem do paciente, porque quando a gente fala de relato de caso, associa logo o quê? A imagem. A gente precisa do termo de consentimento livre e esclarecido, tá? E esse termo, ele precisa ser obtido previamente à publicação ou divulgação. Você não pode publicar seu caso e depois obter o termo do paciente. Que isto fique bem claro. Agora vamos justamente subdividir entre projeto de relato de caso e relato de caso. Vamos começar com projeto, que novamente, retomando, é aquilo que será atendido ou que está em processo de atendimento, ou seja, um relato de caso extenso em que você vai passar um longo tempo de acompanhamento deste paciente. Então, você só vai poder realizar esse seu relato de caso após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, ou seja, você tem que submeter na Plataforma Brasil, a própria Plataforma Brasil já vai encaminhar esse seu projeto de relato de caso para o Comitê de Ética que você estabeleceu, e aí, a partir daí, teve aprovação, pronto, pode conduzir. O que você vai apresentar ao CEP como projeto? Precisa ter carta de anuência da instituição ou da clínica. Por quê? Você precisa ter o aval do local em que você vai realizar esse relato de caso. É uma instituição pública, privada ou é uma clínica? Tudo isso você precisa desta carta, ela precisa ser anexada. Você precisa de um TCLE, que ainda não foi assinado, ou seja, um modelo de TCLE, para ver se o Comitê de Ética em Pesquisa irá aprová-lo. E, além disso, você vai ter que submeter o seu projeto de relato de caso, que se assemelha um pouco com o projeto de pesquisa, só que ele é mais simplificado, em que você vai ter que ter uma introdução, uma metodologia, que é uma descrição no futuro, ou seja, o que é que você vai realizar naquele paciente, e os resultados esperados. Então, é um projeto mais enxuto. Além disso, deve conter um cronograma. E como é esse cronograma? Você precisa estimar uma data que esse projeto seu será aprovado. Uma dica pessoal é que inicie seu cronograma 3 meses após a data que será submetido. Por exemplo, se você vai submeter um projeto em janeiro,
Coloque que você vai iniciar seu relato de caso em abril. Por quê? Porque se ele não for aprovado, o cronograma ele vai estar desatualizado e isso vai impedir a aprovação do seu projeto de relato de caso. E o orçamento? O orçamento você vai descrever os custos relacionados à execução do caso em questão. Simples, não é mesmo? E agora o que é que muda para o relato de caso? O relato de caso foi aquilo que você já realizou. Você realiza antes de submetê-lo ao CEP. E já que você realizou, não é mesmo? Esse relato de caso, você precisa anexar ele por completo, no formato de artigo científico, como assim? Introdução, o objetivo, o relato de caso, a discussão, já com seus resultados, o relato de caso, a sua discussão e a conclusão. E o TSLE, Juliana? O TSLE ou o TALI, que é o termo de assentimento livre e esclarecido, que é destinado para crianças, eles precisam estar devidamente assinados. Então, você já submete o projeto na íntegra e você já submete também o TSLE assinado. No objetivo, você vai descrever os pontos, o objetivo do seu relato de caso, lógico, enfatizando, potencializando o seu relato de caso, a metodologia, a descrição detalhada do procedimento, do medicamento, do dispositivo que foi aplicado, além dos dados sociodemográficos do paciente, lembrando que o paciente, a sua identificação deve estar preservada, tanto nas imagens, quanto também no nome do paciente. Como eu disse, o TSLE, ele precisa estar assinado. E o que é que precisa conter nesse TSLE? Por quê? Pode acontecer de você submeter, o comitê de ética vê que o seu TSLE, mesmo estando assinado, ele não está adequado de acordo com as normas e você vai precisar resubmeter um novo TSLE assinado novamente por este paciente. Então, tem que conter os riscos. Lembra que eu disse que todo relato de caso tem riscos, benefícios, também tudo relacionado. Então, você tem que colocar o endereço do comitê de ética, se tiver qualquer dúvida, de que serão 2 vias assinadas, uma ficará com o paciente e outro com o pesquisador. Então, tudo isso precisa ser devidamente. Existem alguns modelos, inclusive, disponíveis na internet, de que pode ser feito bem padronizados e completos. Ainda sobre o relato de caso, no TSLE também, para publicação de imagens, se você for utilizar imagens, você precisa colocar que as imagens serão utilizadas, porém serão colocadas uma tarja preta ou a não identificação do paciente em algum formato. Então, isso também precisa ser deixado claro para o paciente. Então, o termo de consentimento é tudo aquilo que o paciente precisa saber sobre o uso da sua imagem, sobre o seu relato de caso, sobre a questão do anonimato, enfim, tá? E como eu já disse, se o CEP achar que o seu termo de consentimento não está adequado e ele não acha de forma aleatória, justamente tem que seguir esse padrão. Se tiver algum item faltante, ele pode solicitar que o novo termo seja feito e que, baseado nisso, o paciente precisa novamente assinar. O cronograma é a partir justamente do aceite. Como você já fez o relato de caso, você não precisa colocar o cronograma relacionado à execução do caso que já foi realizado. Esse é o cronograma daqui em diante, ou seja, seu caso foi aceito, o que é que você vai? Você vai traduzir, você vai submeter em revista científica, você vai apresentar em eventos científicos, então o cronograma é mais relacionado a isso. E o orçamento? O orçamento é justamente também relacionado a essas despesas de tradução, de submissão, de apresentação em eventos científicos, congressos, jornadas e afins. Agora vamos ver rapidamente o passo a passo para a submissão na plataforma Brasil. Primeiramente, se você não tem o cadastro, como tem ali na seta branca, é já para quem tem o cadastro, então você vai colocar o seu e-mail cadastrado e sua senha. Se você não tiver, como demonstra ali na seta vermelha, você clica em cadastre-se. É bem simples e intuitivo. Entrando, esta é a primeira imagem que vocês vão ver da plataforma Brasil. E aí vocês vão clicar em nova submissão, como está mostrando a seta vermelha.
Na sequência, vem para a página da submissão e observe que são 6 passos: informações preliminares, área de estudo, desenho, detalhamento, outras informações e finalizar. E logo na primeira página de informações preliminares, tem um campo que está destacado ali, o quadro vermelho, que justamente deseja delegar autorização do preenchimento deste projeto a outras pessoas já cadastradas no sistema. Isso é bem importante. Por quê? Se você tiver algum aluno orientando de TCC, você pode cadastrá-lo, desde que ele já tenha cadastro no sistema, inserindo o seu CPF. Só que uma dica primordial é que não deixe que ele execute essa submissão sozinho. Por quê? Porque existem alguns detalhes. E se ele submeter, automaticamente será enviado para o CONEP e o CONEP para o CEP. Então, se tiver algum erro, você vai ter que esperar a reunião do CEP, ou seja, no mínimo um mês, para reestruturar, para poder adequar e fazer essas correções. Então, uma dica que eu dou, eu sei que tempo é primordial para todos nós, mas realize o preenchimento do projeto, pelo menos se for a primeira experiência do discente, juntamente com ele. Porque senão, se tiver algum erro, no mínimo vai atrasar um mês o seu aceite. Outra dica que eu dou é que muitas vezes, quando se trata de um projeto desses, que vai ser destinado a um trabalho de conclusão de curso, ou seja, a um TCC, os alunos acabam muitas vezes ficando ansiosos. E geralmente o período médio de aprovação no Conselho de Ética em Pesquisa é de 3 meses. Por quê? Porque, em primeiro lugar, as reuniões são mensais, é uma vez ao mês, e cada CEP tem o seu fluxo. Geralmente, às vezes, é na última semana do mês, enfim. Então, é o único momento que vai ter aquele processo de revisão. Então, você vai ter aquele momento. E depois, geralmente, há alguma observação assim. Então, a gente coloca um período médio de 3 meses. Ou seja, se um aluno for defender um TCC em novembro, dezembro, o prazo máximo de submissão é agosto, para que não se crie falsas expectativas. Então, tem que ser um prazo factível para este aluno. Então, é uma dica primordial para todos nós que temos casos clínicos e queremos que os nossos alunos defendam. E só para finalizar, esse aqui é justamente um print da carta circular 166 que eu fiz, eu adaptei, de como é o passo a passo do preenchimento. Então, observem que ele é bem simples, intuitivo e rápido, desde que seu projeto ou seu relato já esteja pronto. Então, na aba 2, você vai colocar estudo observacional de braço único. Na aba 4, você já clica automaticamente, não se aplica. E na aba 5 é que a mágica acontece. Você vai inserir o seu termo de consentimento. E aí que vem algumas mudanças. É relato de caso ou projeto de relato de caso? Se for relato de caso, é aquele já concluído. Você vai ter que anexar o projeto detalhado no formato final, ou seja, de artigo científico. E o TCLE, ele já precisa estar assinado. Em um projeto de relato de caso, você vai colocar o projeto detalhado, porém, no formato de projeto. Introdução, objetivo, a descrição do relato de caso no futuro e resultados esperados. Tá ok? E o TCLE você irá submetê-lo, porém, sem assinatura. Afinal, o seu caso ainda não foi executado, tá ok? Lembrando que também precisa, nessa aba 5, da carta de anuência da instituição ou da clínica que vai abrigar o seu caso clínico. Se tiverem algumas dúvidas, estou à disposição. Agradeço a atenção de vocês e agora espero que todos submetam muitos casos clínicos ou projetos de relato de caso.